E aí, primatinha de plantão, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de estudar mais um grupo aí dos invertebrados, o filo Annelida. Vem comigo! Galera, os anelídeos contêm hoje cerca de 14 mil espécies, tem uma biodiversidade bem rica e a gente considera aí como os principais representantes a sanguessuga e as minhocas. São chamados de vermes cilíndricos porque ainda tem um formato vermiforme. E quais são as características gerais? Tem simetria bilateral, triblásticos porque tem 3 folhetos embrionários, protostômeos, né, o blastóporo dá origem primeiro à boca, são celomados do tipo esquisiocélios e são neuromiários. Qual é a novidade evolutiva que surgiu nesse grupo? Eles têm metameria, ou seja, o corpo segmentado em anéis. É importante ressaltar que a metameria, ela compõe um corpo cheio de segmentos e que cada segmento, no caso dos anelídeos, cada anel, contém órgãos individualizados. Então é comum a gente perceber que, por exemplo, eles têm vários metanefrídeos, que é um órgão excretor, que eles têm mais de um coração, eles têm diferentes órgãos espalhados, né, por todo o corpo deles aí, pelos segmentos. Uma coisa bem interessante é que eles possuem estruturas de locomoção. Alguns não têm, mas a maioria deles possuem cerdas, né, na sua pele. O que são cerdas? São estruturas utilizadas para locomoção. E dependendo a presença ou não, ou se tem muito ou pouco cerdas, a gente classifica eles em 3 classes principais: poliqueta, oligoqueta, aqueta, também conhecido como hirudínia. Poliquetas, quem faz parte desse grupo? O principal representante desse grupo é o nereis, conhecido como minhoca da praia. Eles têm muitas cerdas, eles podem ser nadantes ou rastejantes. A maioria deles é marinho, então os representantes aquáticos desse grupo estão aqui nos poliquetas e eles são animais dioicos, que têm o sexo separado. Tem a poliqueta fêmea e a poliqueta macho, né? A gente tem aqui os oligoquetas, né? Que aí tá as minhocas, que são anelídeos que têm poucas cerdas. Gente, a minhoca adora cair em vestibular relacionado à importância ecológica que ela tem. As minhocas são responsáveis por produzir humus, né, que é um solo riquíssimo em matéria orgânica. Além disso, ela faz a aeração do solo, ou seja, ela enche o solo de galerias, permitindo que ele fique cheio de ar. Se está cheio de ar, ali começa a ter a possibilidade de viver outros seres vivos. Quanto mais ser vivo naquele local, maior é a matéria orgânica, então maior é a fertilidade daquele solo. Além disso, hoje as minhocas também são utilizadas, por exemplo, para a produção de ração e também para a retirada de metais pesados do solo. Então elas têm aí uma baita importância ecológica e industrial. As aquetas, gente, são as sanguessugas. Aquetas porque não possuem cerdas. Como que elas se locomovem? Elas têm uma ventosa nas extremidades, que essa ventosa vai ser utilizada tanto para locomoção quanto também para se alimentar, já que esses animais aqui são hematófagos, eles são sugadores de sangue. Inclusive, algumas espécies são parasitas. E nesse caso a gente diz que ele é um ectoparasita hematófago. Por que ectoparasita? Porque ele é um parasita externo ao nosso organismo, né? Hematófago porque ele faz a sucção do sangue. Uma coisa bem interessante é que para conseguir sugar o sangue, as sanguessugas produzem na sua saliva uma substância chamada hirudase ou hirudina. É uma substância proteica que é anticoagulante. Isso permite que quando ela se adere ao hospedeiro, ela libera esse anticoagulante que serve também como anestésico, né? E faz com que o hospedeiro não sinta a sua presença e, além disso, ela permite que o sangue continue líquido, facilitando assim a sucção. A hirudina ou hirudase, produzida pelas aquetas, pelas sanguessugas, são super utilizados na indústria farmacêutica para produzir uma pomadinha bem famosa aí para tirar hematomas, conhecida como Hirudoid. Olha o nome da pomada, Hirudoid. Hirudoid por quê? O que tem nela? Tem hirudina ou hirudase encontrado nas salivas das sanguessugas.
Pessoal, quanto à anatomia e fisiologia, ou seja, como esses anelídeos funcionam, a gente vai ver e vai estudar o tegumento, que é o sistema que incorpora aí a epiderme dele, né, e os anexos, apêndices dessa epiderme, a sustentação, que é a parte de locomoção e esquelética, a digestão, respiração, sistema circulatório, de excreção, reprodutivo e o sistema nervoso. Vamos começar falando do tegumento. A pele desse anelídeo é composta por uma cutícula sobre a epiderme, né? E essa cutícula, ela é altamente permeável e lubrificada para facilitar as trocas gasosas que na maioria dos casos acontece pela pele de forma cutânea. Além disso, aqui tem células especiais, tem células glandulares produtoras de muco para manter essa cutícula, né, lubrificada, e ainda tem células sensíveis, fotorreceptoras e quimiorreceptoras. E é aqui no tegumento que acontece a projeção de cerdas. A sustentação, gente, os anelídeos têm um esqueleto hidrostático. O celoma, que é a cavidade interna onde a gente encontra as vísceras, ele é preenchido por um líquido. E esse líquido, gente, associado a dois músculos que os anelídeos têm, um circular e um longitudinal, consegue manter a sustentação dele e consegue fazer com que esse anelídeo se locomova. Por exemplo, quando o músculo longitudinal empurra o líquido para as laterais e o circular empurra esse líquido para frente, ele faz com que o anelídeo consiga então se locomover. A digestão acontece de forma extracelular e o sistema digestório é bem completo. Começa na boca, eles têm uma faringe sugadora que consegue sugar o alimento, eles têm um papo onde o alimento fica armazenado, uma moela que faz a trituração desse alimento e um intestino com uma especialização aí chamada de tiflossole que aumenta a região de absorção para conseguir absorver todos os nutrientes. Aquilo que não foi necessário vai ser excretado então pelo ânus. A respiração, a maioria deles respira pela pele, de forma cutânea, com exceção, é claro, daqueles que vivem na água, que são aquáticos, que vão fazer respiração branquial, né? E a gente tem aí as poliquetas, né, que são os representantes aquáticos, principalmente marinho, e as poliquetas, gente, elas também têm uma estrutura que é uma estrutura de locomoção, mas que contribui para a respiração, que são os parapódios, né? São apêndices laterais, né? Que partem de cada segmento, de cada anelzinho do organismo dela. Sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é fechado, ele é uma rede de vasos. E são dois vasos principais. Um vaso dorsal, que transporta o sangue para a parte anterior, para a parte da cabeça, e um vaso ventral, que transporta esse sangue, então, para a parte posterior. Uma coisa interessante é que o sangue que circula nos vasos, ele é vermelho, porque tem hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que consegue transportar gases, então o sangue transporta gases porque tem hemoglobina, e a hemoglobina é uma proteína que tem coloração avermelhada. Então ela fica dissolvida no plasma, então o sangue das minhocas, das sanguessugas, né, e dos nereis aí é vermelho. Outra coisa, o coração, são vários corações. Por que são vários corações? Os vasos dorsal e ventral, eles se ramificam e as ramificações, elas se unem formando corações laterais, como a gente pode observar, por exemplo, aqui na figura. Observem a figura que eu coloquei aqui do sistema circulatório de uma minhoca. A gente consegue observar os vasos dorsais e ventral, a gente consegue observar o sentido de circulação desse sangue e a gente consegue observar a união desses vasos, formando então corações. Que mais? Excreção. Gente, o sistema excretor deles é um rim primitivo, chamado de metanefrídeo, bem parecido com o que a gente viu lá no filo molusca, né? Então, olha só, como que é esse metanefrídeo? Ele tem duas extremidades, né? Uma extremidade ciliada, que eu chamo de nefrodióspora, e uma extremidade que eu vou chamar de nefróstoma, né? E aqui no meio eu vou ter uma rede de tubos que eu vou chamar de nefrotubo, né? Aonde que acontece? Na parte ciliada acontece a filtração do líquido do celoma.
O líquido do celoma vai para o nefrotubo faz a reabsorção daquela água e dos nutrientes, né, que esse animal precisa, e é lá na nefróstoma, né, que sai a excreção, né? E a excreção, gente, nesse caso é no formato de amônia. Outra coisa, como que é a reprodução deles? Depende. Nos poliquetas, eles são dioicos, então tem macho e fêmea. A reprodução, né, a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto porque tem a formação larval. Agora, já nas minhocas e nas sanguessugas, elas são hermafroditas, elas são monóicas, só que elas fazem reprodução, elas fazem a fecundação cruzada e o desenvolvimento nesse caso é direto. Mas assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reprodução das minhocas de forma mais detalhada aqui no quadro. E por fim, o sistema nervoso é composto aí por um sistema ganglionar cerebroide, né? Ou seja, gânglios que partem da parte anterior e se ramificam para todo o organismo. Dá uma olhadinha como que acontece reprodução nos anelídeos oligoquetas. Vamos lá? Vamos mudar esse quadro? Gente, vamos falar um pouquinho então sobre a reprodução das minhocas. Elas se reproduzem de um jeito muito legal. Olha só, você já deve ter visto uma minhoca e sabe que ela tem uma dilatação, né? Essa parte aqui maior, que parece mais dilatada, né? A gente chama de clitelo. E olha que interessante, ele tem uma função bem importante aí no processo de reprodução. Aqui tá o clitelo, aqui tá a boca, certo? Eu representei aqui para vocês as estruturas feminina e masculina, já que ela é um ser vivo hermafrodita. Então aqui está o poro genital masculino e no clitelo, gente, está o poro genital feminino. Aqui, ó, próximo da boca, eu vou encontrar receptáculos seminais. Olha como acontece a parte reprodutiva. Então, os testículos presentes aqui no poro genital masculino produzem espermatozoide. Produziu espermatozoide aqui. Esses espermatozoides, eles vão migrar lá para o receptáculo seminal. Então, olha só. Aqui, os testículos produzirem espermatozoide, esse espermatozoide vai migrar aqui para o receptáculo seminal. Então, esses receptáculos, eles vão ficar cheios de espermatozoide. Nesse meio tempo, o que está acontecendo com o clitelo? O clitelo, ele está produzindo, o ovário que tem aqui no poro genital feminino, ele está produzindo óvulos. Então, está produzindo um monte de óvulo. Quando o ovário começa a produzir óvulo, ele cria uma espécie de casulo. E esse casulo agora está cheio de óvulo. O que vai acontecer com esse casulo? Por contrações musculares desse organismo, esse casulo vai se deslocar. E ele vai se deslocar cheio de óvulo. Ele vai se deslocar para onde? Para a região de receptáculo seminal. E o que tem aqui? Um monte de espermatozoide. Esses espermatozoides vão fecundar os óvulos que estão aqui nesse casulo. Nesse casulo vai acontecer a fecundação. Por isso que a fecundação é externa, porque ela acontece nesse casulo. Quando acontece a fecundação, tem a formação ali de zigoto, né? E ali começa o desenvolvimento embrionário e a formação de ovos, né? Então, esse casulo se desprende do organismo e ele forma um casulo cheio de ovinho que é liberado no ambiente. De cada ovinho desse daqui, vai nascer minhoquinhas. Por isso que o desenvolvimento é direto, porque ela não passa por fase larval. Ela já nasce uma minhoca, é só crescer e virar uma minhoca adulta. É interessante que quando as minhocas elas vão se reproduzir, elas ficam o contrário. E esse processo acontece por trocas de espermatozoide. A minhoca A manda espermatozoide para B, a minhoca B manda espermatozoide para a minhoca A. E ali elas conseguem manter uma variabilidade genética, o que é muito importante para a adaptação e sobrevivência dela, né, no meio em que ela vive. Eu desenhei aqui para vocês um metanefrídeo, né? Então a gente tem, ó, duas extremidades, o nefridiópora e o nefróstoma, né? E aqui eu tenho o nefroduto. O que acontece? Essa parte ciliada é a parte que vai pegar líquidos presentes no celoma para fazer a filtração e excretar a substância nitrogenada que é a amônia. A excreção vai acontecer nessa região aqui.
Aqui a professora desenhou para vocês, ó, só para vocês terem noção do sistema digestório, né? Boca, logo em seguida da boca eu tenho a faringe, uma faringe na maioria dos anelídeos sugadora, lembrando que nos irudíneos, nas sanguessugas, quem suga o sangue é as ventosas, então ele já chega na faringe já sugado. Quem faz essa força de sucção são as ventosas. O papo, que armazena o alimento, a moela que tritura, toda a digestão é extracelular e o intestino ele vai fazer a absorção desse nutriente e aquilo que não prestou vai sair pelo ânus. Galera, esse é o nosso filo anelida e vamos ao nosso resumindo! E então, galera, pegue o seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre anelídeos, mais um filo aí do grupo dos invertebrados. Anelídeos são vermes cilíndricos, são celomados, triblásticos e protostômios. Apresentam uma novidade evolutiva chamada de metameria, que é o corpo dividido em segmentos, anéis ou metâmeros. A sua respiração é cutânea, branquial no caso das poliquetas. Eles possuem um sistema tegumentar que é composto por uma fina cutícula que possui células glandulares mucosas e quimiorreceptoras. Possuem um sistema digestório completo com estruturas como papo e moela, papo para armazenar o alimento e moela para fazer a trituração. O sistema circulatório é fechado com sangue com pigmentação, hemoglobina. Apresentam vasos que formam corações. O sistema excretor é composto por metanefrídeos, rins primitivos que excretam principalmente amônia e ureia. Quanto às classes, a divisão ocorre por conta da quantidade de cerdas, que são estruturas locomotoras. As poliquetas, por exemplo, possuem muitas cerdas, e o principal representante é o nereis. Esse grupo são dioicos. Já as oligoquetas possuem poucas cerdas, e o representante principal aí são as minhocas, que têm importância ecológica como a produção de humus e a aeração do solo. As aquetas ou irudíneos não possuem nenhuma cerda, são as sanguessugas. Possuem ventosas que auxiliam na locomoção e sucção do sangue. São conhecidos como ectoparasitas hematófagos e produzem uma substância anticoagulante. Essa substância ela é conhecida como irudina ou irudase. Ambos são compostos proteicos. A reprodução tanto das oligoquetas quanto dos aquetas são monóicos, hermafroditos, fazem fecundação cruzada e o desenvolvimento é direto.